Olá, meu nome é Natália Morim e eu sou professora do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Berlândia. A convite do Filominas, gostaria de apresentar de maneira breve a filósofa Djamila Ribeiro, indicando um de seus livros publicados no ano passado, mas que teve grande repercussão nas últimas semanas. Djamila Ribeiro é escritora, mestre em filosofia política pela Unifesp, mulher, negra, mãe, que começa a graduação em filosofia aos 27 anos. Ela conta um pouquinho dessa trajetória em uma live com a Yara Frateschi, no canal da Ampof, no Instagram, do dia 22 de junho. Ela é organizadora e uma das autoras da coleção Feminismos Plurais, na qual escreveu sobre o que é lugar de fala. Nesse livro, ela explica que todo mundo tem lugar de fala, pois todos falamos a partir de um lugar social. Sendo importante, então, que nós reconheçamos e entendamos o aporte dado por esse lugar enquanto participando de uma sociedade estruturalmente racista. Ela é autora também do livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, no qual ela aponta que, enquanto não lutarmos todos juntos para que as mulheres negras deixem de ser alvo de ataques constantes, toda a humanidade corre perigo, já que não nos ocuparmos do problema não faz com que ele não exista. As pessoas privilegiadas têm que perceber a urgência da luta e perder o medo de enfrentar as questões raciais. A indicação de leitura desse vídeo é o livro Pequeno Manual Antirracista. Nesse pequeno guia prático, a Djamila nos convida a refletir sobre a nossa realidade e não parar por aí. A Djamila pontua que, se nós entendermos o racismo como um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato da vontade de um indivíduo, é preciso que nós nos aprofundemos a nossa percepção de discriminações estruturais e então assumamos a responsabilidade pela transformação da nossa sociedade. E ela é bastante enfática quando diz que, afinal, o antirracismo é uma luta de todas e todos. Isto porque o que nós precisamos entender de início, quando a gente vai discutir o racismo no Brasil, é que esse é um debate estrutural, ou seja, não é debate essencialista, porque nós não podemos entrar em uma discussão sobre racismo dizendo, por exemplo, mas eu não sou racista. Para Djamila, o que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas sim um problema estrutural. No programa Roda Viva dessa semana, também no dia 22 de junho, tivemos o professor Silvio Almeida tratando justamente desse tema, racismo estrutural. Então a Djamila continua e nos coloca a questão, o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Por isso, a autora nos apresentará, nesse guia, 10 práticas, 10 possibilidades de ação para que nós assumamos uma postura antirracista, já que a inação, como ela coloca a ausência de ação, contribui para que a gente perpetue a opressão. A primeira dessas dicas, de postura, é nos informarmos sobre o racismo. Isso porque o problema tem nome, e quando a gente reconhece o racismo, essa é a melhor forma de combatê-lo. Então é preciso que nós evitemos reproduzir violências, e o autoquestionamento é a primeira medida para evitar reproduzi-las. Essas violências que privilegiam uns e oprimem outros. Além disso, temos que enxergar a negritude e reconhecer os privilégios da branquitude. Questionar a cultura que nós consumimos o tempo todo. Outra prática importante é perceber o racismo internalizado em cada um de nós. É entender e conseguir lidar com o fato de que o racismo é um sistema que estrutura a sociedade. Por isso é impossível não ser racista, tendo sido criado numa sociedade racista. Temos que estar atentos às nossas próprias atitudes
e estarmos dispostos a enxergar privilégios. Além disso, temos que apoiar políticas educacionais afirmativas. Aqui a Djamila fez um apontamento que me marcou muito. Ela diz que muitas vezes os casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passar em alguma prova, algum concurso público, são romantizados. Algo como, tá vendo? É só querer, é só ir lá e fazer. A autora coloca que, ainda que seja bastante admirável que as pessoas consigam superar esses obstáculos grandiosos, o fato de que nós naturalizamos essas violências e usamos como exemplos que justificam estruturas desiguais não é só cruel, como também uma inversão dos valores. Não deveria ser normal, ela coloca, que para conquistar um diploma, uma pessoa precise caminhar 15 quilômetros para chegar à escola. Estude com material didático achado no lixo, ou que tenha que abrir mão de almoçar para pegar um transporte. Djamila pontuou outras práticas, mas eu gostaria de encerrar com a seguinte: leia autores negros. É notável algo como um privilégio epistêmico, assim como o epistemicídio, ou seja, um certo apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos. A Djamila chama atenção para o que vemos nos cursos de graduação, que são os sinais evidentes de apagamento da produção negra, já que ainda é raro que as bibliografias dos cursos indiquem mulheres negras, por exemplo, cuja presença no debate universal e intelectual é extremamente apagada. Então é preciso que nós ampliemos a nossa visão de mundo. A autora sugere que nós procuremos, então, conhecer o trabalho realizado por núcleos de estudos afro-brasileiros em universidades. Valorizemos editoras que publiquem produções intelectuais negras e apoiem iniciativas que têm como objetivo a visibilidade de pensamentos decoloniais. Leiam o livro na íntegra, comprem o livro se puderem. Sigam a Djamila no Instagram. Ela é bastante ativa por lá e tem promovido muitas lives sobre temas fundamentais para que a gente possa pensar melhor a sociedade brasileira e a sociedade como um todo. Isso porque nós precisamos ir além do que a gente já conhece. Praticar pequenos exercícios diários de percepção da realidade para que a gente possa realmente questionar de modo consciente e modificar situações de violência cotidiana. Por fim, sejamos todos antirracistas. Obrigada!